Oi, oi, meus amores! Vamos embora para mais uma decoração de bolo. Esse bolo é foi um bolo muito especial. Por quê? Foi meu primeiro bolo de casamento, gente. Foi o meu primeiro bolo de casamento desde quando eu comecei na confeitaria, que não faz muito tempo, faz pouco mais de um ano, certo? Então eu já tinha feito um, só que foi pequeno, foi só para um noivado, assim, digamos assim, né? E aí esse foi meu primeiro bolo, assim, para casamento mesmo. E eu fiquei muito feliz por ter feito ele. E vim mostrar aqui para vocês, né? Meu primeiro bolo de casamento, a decoração, tudinho. E como eu faço a estruturação de bolo de andar, né? Que tem muita gente, inclusive eu, né? Que tenho dúvida, não tanto como eu tinha, mas tem gente que ainda tem muita dúvida de como estruturar, principalmente quando você usa pão de ló. E sim, gente, eu uso massa pão de ló, tá? Eu não uso massa manteigada. Tem gente que tem receio de fazer bolo de andar com pão de ló. Assim, não é meu pão de ló vai óleo, então é mais uma massa chiffon, né, que chamam. Mas assim, não, meu bolo não é com manteiga, meu bolo é com óleo. Então eu faço todos os meus bolos. Eita, a moto passou. Todos os meus bolos são com pão de ló e dá super certo, certo? E aí, né, como vocês podem ver, eu passei chantilly branco, tá? Esse chantilly é branco, não adicionei cor nem nada. Texturizei ele, não me preocupei em alisar muito, porque eu ia fazer uma textura do lado, aí não precisava alisar tanto assim. Como vocês viram, né, às vezes eu dou uma raspadinha assim com a espátula, que é pra tirar, gente, as bolhas de ar. Que às vezes a gente passa e fica uns espaços entre o chantilly e o bolo, que fica lá a bolinha, né, fica uma ondulação. E daí eu já raspo, que é pra ele não inchar, porque já aconteceu comigo do bolo inchar, dá uma inchada naquele lugar que ficou a bolha de ar. Então eu raspo e depois passo o chantilly de novo, né? E aí eu fiz as quinas e tô fazendo esse trabalho aí com a colher de chá. É isso que eu vou fazer na lateral. Eu acho que dá um efeito muito bonito pro bolo. E eu fiz, só é você passar a colher e ir rodando a bailarina e ele já vai ficando essa marcação aí. Super fácil de fazer e fica super bonito. Me desculpem, tá? O desfoque da câmera, porque essa é a câmera do celular, ela desfoca automaticamente, né, gente? Essas coisas. E aí não tem muito o que fazer, é dela mesmo, tá? Então, mas não, nada que prejudica a visualização do bolo, tá bom? E aí fiz a mesma coisa em cima com a colher. Passa a colher e roda a bailarina, tá? Fica só com a colher parada e vai rodando a bailarina que o efeito fica. Bom, e aí eu fui pra estruturação. Já terminei de fazer o andar de baixo. E aí a gente vai pro andar de cima, certo? Para fazer a estruturação, primeiro, a estrutura, no caso, primeiro eu meço o isopor no bolo, vejo onde é que vai ficar o meio e faço a marcação. Porque quando eu vir com o meu bolo por cima, eu já vou saber onde ele vai ficar, onde é o meio, então fica essa dica aí. Marca primeiro com o isopor, vê onde é que vai ficar bem o meinho, pra poder você botar a parte de cima, tá bom? Eu faço assim. E aí, gente, a estrutura eu faço com canudo de suco mesmo. Meço lá no bolo, certo? Boto lá, vejo até onde a altura. E aí corto todos do mesmo tamanho. Tem gente que bota no bolo, vê onde tá e corta. Só que às vezes, gente, o bolo não tá nivelado. Então, se você fizer isso, o andar de cima pode ficar torto. Então, é melhor você cortar todos os canudos do mesmo tamanho, que vai ficar uma nivelação só. Deu pra entender? Então, faça assim. Eu meço um lado e aí medi um canudo e corto todos os outros do mesmo tamanho, tá bom? Eu não boto no bolo e vou cortando, não. Eu meço só um e vou cortando os outros do mesmo tamanho do primeiro que eu medi. Espero que tenha dado pra vocês entenderem. E aí eu boto uns palitos de churrasco dentro do canudo, que é pra não correr o risco dele torcer, certo? Com o peso de cima. E é só pra dar uma reforçada. Então eu uso o canudo e uso o palito de churrasco dentro. Sem medir mesmo, só pra enfiar dentro assim, pra ele não correr o risco de entortar o canudo, tá bom? E aí, gente, como vocês viram, eu faço só a pré-camada do segundo bolo, né, do bolo de cima, e termino de fazer
a camada oficial e a alisar e tudo mais, eu termino de fazer em cima do bolo mesmo. Porque é mais fácil de você botar ele assim do que ele já todo pronto, certo? Então, é assim que eu faço. Aí, vocês viram que eu já tinha medido onde era o meio, então só foi encaixar o bolo. Aí, eu ainda tô vendo se tá no meio mesmo, porque como ele tá assim, é mais fácil de você vir com a espátula e colocar ele no centro, certo? Caso ela ainda não esteja. E aí, no meio do bolo, eu coloco 2 palitos de churrasco, envolvido com plástico filme e pronto. Vocês viram que o canudo, a base de isopor já tava no... Eu já tinha colocado a base de isopor nesse bolo de cima, certo? Eu não faço o buraquinho no meio, eu boto ela sem buraquinho mesmo. O próprio palito de churrasco vai furar a base e ele fica mais seguro ainda, certo? Porque tem gente que ela faz o buraquinho no centro da base do isopor e quando vai colocar já tem colocado o palito, aí coloca o bolo de cima já com o palito no bolo de baixo. Tá dando pra vocês entenderem, gente? E eu não, eu primeiro posiciono os 2 bolos pra poder vir com o palito no meio, porque assim, na minha opinião, já fica mais seguro, entendeu? Porque fica bem rente mesmo. Então, na minha opinião, fica mais seguro. Espero que tenha dado pra vocês entenderem. E aí, eu já faço a camada, já coloco a camada com ele já em cima do bolo, gente. É muito mais fácil. Eu faço isso com qualquer modelo, qualquer cor, porque eu achei bem mais fácil assim do que já vir com ele já pronto, porque destrói o rodapé todinho do bolo, certo? Com ele já pronto. Então, eu prefiro fazer assim, certo? Você na sua casa vai se adaptando da forma que você achar melhor. Essa foi a melhor forma pra mim, tá certo? Eu não coloco o palito de churrasco primeiro, como algumas pessoas fazem. Eu não furo o isopor pra encaixar ele no palito de churrasco, não. Primeiro eu boto o bolo de cima, sem a camada do chantilly, sem nada, só com a pré-camada. E depois que eu coloco ele em cima, que eu venho com o palito de churrasco e venho com terminar ele, entendeu? Botar a camada oficial nele, tudinho. Eu já faço tudo com ele em cima do bolo, porque eu acho bem mais fácil. E aí, eu vim fazendo a mesma coisa que eu fiz embaixo. Eu tô fazendo em cima com a colher, vou girando a bailarina, deixo a colher parada e ela mesma faz o trabalho. Tá bom? E fiz isso do mesmo jeito que eu fiz embaixo, fiz em cima. E em cima também no topo. Tá bom? E, gente, depois que eu fiz... E o bolo é isso. A lateral do bolo é só essa mesmo. Depois que eu terminei, né? Agora vamos fazer os acabamentos. Eu peguei o pó nacá, botei álcool na bombinha e fui borrifando no bolo. Pó nacá já é cara de bolo de noiva, né, gente? Porque deixa muito bonito, deixa brilhoso, né? Dá um acabamento muito bonito. Eu amo, amo, amo pó nacá. E aí, borrifei em todo o meu bolo, só o pó nacá mesmo. E aí, gente, pra fazer o rodapézinho, eu usei pérolas pequenas. Coloquei o pó perolado da FAB, certo? E fui fazendo esse trabalho aí em todo o rodapé. Eu fui soltando assim mesmo, não era pra ficar desse mesmo jeito que está aí, não era pra ficar todas coladinhas no bolo, eram pra ficar umas assim, umas caindo, ficou do jeito que eu queria. Vi com a colherzinha, que é mais fácil, tá? E aí eu ia soltando assim no rodapé e do jeito que ficasse, ia. E ficou lindo. E aí, gente, as rosas usadas nesse bolo foram rosas artificiais, certo? O cliente me trouxe as rosas. E aí eu posicionei ela com o próprio cabinho delas, como vocês viram. Só enfiei no bolo mesmo, certo? Higienizei elas, tá bom? Higienizei ela com álcool em gel. E apliquei elas no bolo assim mesmo, tá? Não coloquei plástico filme, não botei nada. Apenas higienizei elas. E apliquei no bolo, certo? E no topo foi esse casal aí de biscuit que os noivos também me trouxeram. E eu apliquei no topo do bolo, né? Vi se tava seguro, tudinho, pelo amor de Deus, pra não cair. E, gente, o resultado do bolo é esse. Meu Deus, vai aparecer ainda pra vocês. Eu amei muito, 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 gente, o resultado desse bolo.
Foi meu primeiro bolo de casamento e eu amei demais o resultado. Fiquei muito feliz por ter feito. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a minha explicação sobre bolo de andar. Se não entendeu, volta para ver de novo como foi que eu fiz, certo? Espero que, se tiver dúvidas ainda, pode escrever aí no comentário que eu respondo todas, tá, pessoal? E é isso, gente. Fiquem aí com o resultado desse bolo. Eu amei muito. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo, tá bom? Beijos!